Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas 18. E Roshafat, Josafá, teve riquezas e honra em abundância e por meio do casamento ele se aliou a Acabe. Depois de alguns anos ele foi visitar Ahav em Shomron, Samaria. Ahav matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que estava com ele, e o persuadiu a ir para Ramot-Gilad. Ahav, rei de Israel, perguntou a Jehoshafat, rei de Judá, tu virás comigo a Ramot-Gilad? Ele respondeu, eu irei contigo por todo o caminho. Considera tuas as minhas tropas, nós nos ajuntaremos a ti nesta guerra. Entretanto, Jehoshafat disse ao rei de Israel, primeiro eu devo buscar a palavra de Yahuá. Assim o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens. Devemos atacar Ramot-Gilad? Ele perguntou a eles, ou devo desistir de fazer isso? Eles responderam, deves atacá-la, Elohim a entregará ao rei. E Jehoshafat, porém, falou, além destes, não há aqui um profeta de Yahuá para que eu possa consultar? O rei de Israel disse a Jehoshafat, sim, ainda há um homem por intermédio de quem podemos consultar a Yahuá, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza nada de bom para mim, somente o mal. Trata-se de Miqueias, o filho de Imlá. E Jehoshafat replicou, o rei não deveria dizer tal coisa. Então o rei chamou um oficial e lhe disse, depressa, traga Miqueias, o filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Jehoshafat, o rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono, vestidos com manto real. Eles estavam assentados em uma eira na porta de entrada de Shomron, e todos os profetas estavam ali, profetizando na presença deles. Sidiquiá, o filho de Kenaná, Zedequias, tinha feito para si alguns chifres de ferro e disse, isto é o que Yahuá diz, com esses chifres vocês escornearão Arão até que eles sejam destruídos. Todos os profetas profetizavam a mesma coisa, sobe e ataca Ramot-Gilad. Tu alcançarás sucesso porque Yahuá a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Miqueias lhe disse, eis que os profetas estão predizendo de forma unânime o sucesso para o rei. Por favor, que a sua palavra seja como a deles, diga algo bom. No entanto, Miqueias respondeu, como vive Yahuá, o que meu Elohim disser é o que falarei. Quando ele chegou à presença do rei, o rei lhe perguntou, Miqueias, devemos atacar Ramot-Gilad ou desistir de fazer isso? Ele respondeu, sobe, tu serás bem-sucedido, eles serão entregues em tuas mãos. O rei lhe disse, quantas vezes preciso adverti-lo de que não me deve dizer nada que não seja verdade em nome de Yahuá? Então ele respondeu, eu vi todo Israel disperso sobre as colinas como ovelhas sem pastor. E Yahuá disse, esses homens não têm líder, que todos vão para suas casas em paz. O rei de Israel disse a Jehoshafat, não te disse que ele não profetizaria coisas boas sobre mim, mas ruins? Miqueias continuou, portanto ouçam a palavra de Yahuá. Eu vi Yahuá sentado em seu trono, com todo o exército do céu posicionado à sua direita e à sua esquerda. E Yahuá perguntou, quem atrairá Ahav, rei de Israel, para subir para sua morte em Ramot-Gilad? Um deles respondeu, faça desta forma, e outro, faça daquela forma. Então o espírito se aproximou, parou em frente de Yahuá e disse, eu o atrairei. E Yahuá perguntou, como? Ele respondeu, eu irei e serei um espírito de engano na boca de todos os seus profetas. E Yahuá disse, você será bem-sucedido em enganá-lo. Vai e faça isso. Então agora Yahuá pôs um espírito de engano na boca desses seus profetas. Entretanto, Yahuá ordenou o desastre para você. Então Sidiquiá, o filho de Kenaná, subiu, bateu na face de Miqueias e perguntou, e como o espírito de Yahuá me deixou falar com você? Miqueias respondeu, você descobrirá no dia em que for para dentro de um quarto tentando se esconder.
O rei de Israel ordenou: agarrem Micaiah e levem-no de volta para Amon, o governador da cidade, e para Ioás, o filho do rei. Digam: o rei diz para lançar esse homem na prisão. Alimentem-no apenas com pão e água, mas não muito, até que eu volte em paz. Micaiah disse: se de fato você retornar em paz, Yahuá não terá falado por meu intermédio. Então ele acrescentou: vocês me ouviram, vocês, povo, todos vocês? Então o rei de Israel e Jeoshafate, o rei de Yahudá, subiram a Ramot-Gilad. O rei de Israel disse a Jeoshafate: eu me disfarçarei e irei para a batalha, tu, porém, veste teu manto real. Então o rei de Israel disfarçou-se e foi para a batalha. Ora, o rei de Arã tinha ordenado aos comandantes de suas carruagens: não ataquem ninguém, quer de alta hierarquia, quer de baixa, mas tão somente o rei de Israel. Então, quando os comandantes das carruagens viram Jeoshafate, eles disseram: este é o rei de Israel, e se voltaram para atacá-lo. Jeoshafate, porém, clamou e Yahuá veio em seu auxílio. Elohim os afastou para deixá-lo em Shalom, pois quando os comandantes das carruagens viram que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Entretanto, um soldado atirou uma flecha a esmo e feriu o rei de Israel entre a sua armadura inferior e o peitoral. O rei disse ao condutor de sua carruagem: ponha em posição contrária as rédeas e tire-me da batalha. Estou desfalecendo com os meus ferimentos. A luta, porém, tornou-se feroz naquele dia. E embora o rei de Israel enfrentasse Arã em pé, apoiado em sua carruagem até o anoitecer, ele morreu ao pôr do sol. Quero falar um pouquinho aqui com vocês, irmãos e irmãs, a respeito dos falsos profetas. Nesse texto aqui em Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, está falando justamente sobre isso. Ali o rei, só para dar uma clareza da história aí, o rei Ahav, né, Acabe, é justamente o que se casou com Jezabel, e sabemos, né, sobre tipo de pessoa que era Jezabel, e em que tipo de pessoa que se tornou Acabe, Ahav, né, um idólatra por causa dos deuses da esposa, não temia a Yahuá, e então ele tinha esses 400 homens aqui, esses 400 ditos profetas, entre aspas, né, porque na verdade profetizavam o quê? O que o rei queria ouvir, o que fazia cócegas, né, cócegas em seus ouvidos, aquilo que estava ali já no íntimo dele, de que ele gostaria de ouvir, eles falavam então. E em contraponto, tinha um servo, um profeta verdadeiro de Yahuá, que era Micaiah. Olha a proporção, 400 falsos e um verdadeiro. 401. Eu faço uma pergunta para vocês. Será que está diferente nos dias de hoje? Eu acredito até que aumentou os falsos profetas. Infelizmente, a grande maioria, se não a totalidade das religiões, os ismos da Terra, são constituídos de falsos profetas. Por quê? Porque profetizam aquilo que traz uma coceguinha, né, nos ouvidos do ouvinte, aquilo que amacia o ego, aquilo que amacia o pecado, que bota panos quentes no pecado, que diz não, Deus, né, o Deus deles, Deus te entende, Deus conhece o teu coração. São obras malignas, obras de engano, como diz aqui na palavra. Ali, Yahuá, ali com a sua comitiva no céu, tipo fazendo uma reunião, né? E disse: quem vai enganar? Quem vai enganar esse povo, ao rei Acabe?
E ali eu acredito que o inimigo se manifestou e disse: eu vou enganá-lo. Eu vou enganá-lo através de um espírito de engano que vem através dos profetas. Um espírito de engano. Ele diz aqui no versículo 21. No 20, um espírito se aproximou, parou em frente de Yahuwah e disse: eu o atrairei para a morte, no caso. E Yahuwah perguntou como. Ele respondeu: eu irei e serei um espírito de engano na boca de todos os seus profetas. E Yahuwah disse: você será bem sucedido em enganá-lo. Vai e faça isso. Yahuwah ordenou o desastre para você. Por quê? Porque Ahav, o rei Ahav, ele simplesmente destruiu com Israel. Ele colocou tudo de idolatria que poderia existir ali para aquele povo. Afastou totalmente dos caminhos do Todo-Poderoso. Ele, na verdade, o próprio Ahav buscou a sua destruição. Ele buscou, pelos seus atos ímpios. Ali, Micaiah era um homem de Elohim verdadeiramente. Porque ele não falava as coisas que amaciavam o ego do rei. Não, ele falava exatamente como ele diz aqui no versículo 13. Como vive Yahuwah, o que meu Elohim disser é o que falarei. Aleluia. Nesses últimos dias, e quando fala em últimos dias, se dá a partir da morte do Mashiach, já se conta como os últimos dias, ainda mais no tempo que estamos, né, que configura já as dores de parto. Quanto mais engano ainda se tem. As pessoas dentro dos púlpitos, lá dentro das igrejas, nos púlpitos, esses falsos profetas, nos púlpitos, levando as pessoas à própria destruição. Pregando um evangelho que é anátema, maldição. Pregando um evangelho que é doutrina de demônios. Buscando enriquecimento próprio. A cegueira tomou conta do povo, assim como cegou ao rei Acabe. A cegueira do poder, da vaidade, do orgulho, da soberba, da arrogância, da autossuficiência. Em Matitiahu, no capítulo 24, versículo 4, Yahushua respondeu: cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo sou o Mashiach e desviarão a muitos, vocês ouvirão rumores de guerra. Por perto, notícias de guerras distantes, cuidar para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir, porque povos lutarão contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes, terremotos, várias partes do mundo. Tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo vocês serão presos, punidos, condenados à morte. Todos os povos odiarão por minha causa. Nesse tempo muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriará por causa do crescente distanciamento da Torá. Mas quem suportar até o fim será libertado. Aleluia! Irmãos e irmãs, permaneçam firmes. Permaneçam firmes e constantes.
Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 3, Apocalipse, no capítulo 3 diz assim, versículo 10, versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga do adversário e que se dizem judeus e não são, mas mentirosos. Farei que se prostrem a seus pés e reconheçam que eu o amei. Pelo fato de você ter obedecido a minha mensagem sobre a perseverança, eu também o guardarei do tempo da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tire a sua coroa. Farei daquele que vencer uma coluna no templo do meu Elohim e ele nunca o deixará. Também escreverei nele o nome do meu Elohim e o nome da cidade de Yahuá, a nova Yahushalaim que desce do céu da parte de Elohim e meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que a Ruach diz às comunidades messiânicas. Amém. Aleluia.